Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com o Dr. Gilson, ele que é oncologista e mastologista. Se vocês não viram o programa ainda que foi no ar sobre câncer de mama, tá aqui em cima, é só vocês irem assistir. Calma, depois desse programa, tá, gente? E no programa de hoje a gente vai falar sobre prótese mamária, a gente saber como que é feito o exame. Doutor, eu tenho uma prótese mamária, como que eu faço, né, para fazer o exame para ver o câncer de mama? Bom, em termos de autoexame não muda nada, porque a prótese ela é colocada atrás da glândula mamária ou atrás do músculo, a posição não importa. O que importa é que sempre o tecido mamário vai estar na frente da prótese, logo o autoexame não muda, o autoexame é sempre o mesmo. E em termos de exames de imagem, de ultrassom, ou de mamografia também não muda. A prótese não impede que um ultrassom ou uma mamografia detectem uma doença mamária ou atrapalhe o exame. Isso não existe. Quais são as principais doenças assim que eu posso ter depois de um certo tempo que eu estou com a prótese, né? Tive até amigas que após um certo tempo tiveram irritação no peito devido à prótese. Então, como descobrir? E também quem eu poderia estar recorrendo? Cirurgião ou um mastologista? Teoricamente, quem trata das doenças mamárias é o mastologista. Também do cirurgião plástico em relação às próteses, se a doença que for acometida for uma coisa inflamatória. Se, por exemplo, a prótese se infectou, se houve uma contratura capsular, se houve uma reação inflamatória desse tipo, normalmente o cirurgião plástico que colocou a prótese ou que venha tratar dessa paciente, ele vai tratar. Que invariavelmente vai ser remover a prótese e tirar aquela contratura capsular e eventualmente substituir a prótese. Se for uma infecção, vai tirar a prótese, sanar a área da infecção e colocar uma prótese no futuro. Se for doenças outras, geralmente quem vai tratar é o mastologista. Por exemplo, a colocação de uma prótese agora está sendo obrigatório que as pacientes que forem colocar uma prótese mamária por um efeito estético sejam informadas de principalmente duas doenças importantes que estão relacionadas à presença da prótese. A primeira é a síndrome ásia, que é uma doença inflamatória que pode acontecer, ela é sistêmica, ela não é no local da mama. Então a paciente coloca uma prótese e ela começa a desenvolver febre, mal-estar geral, prostração. Isso é desencadeado por uma resposta autoimune do corpo, tanto que depois se tira a prótese e a pessoa se cura disso. Isso é uma resposta autoimune. E uma segunda doença que é rara, que é o linfoma anaplásico de grandes células. É uma doença muito rara, mas que a mulher hoje precisa assinar um termo de consentimento informado, entendendo que é uma complicação possível e relacionada à presença da prótese. Geralmente, depois de 8 a 11 anos, a mulher apresenta o início de uma coleção, começa a aparecer líquido perto dessa prótese, uma sensibilidade maior, um aumento daquela mama. Não é necessariamente ser bilateral, pode ser unilateral, mas como que esse linfoma aparece? Acredita-se que parece no mesmo mecanismo de uma resposta autoimune. Geralmente a doença está localizada naquela região e o tratamento vai ser local. Claro que existem relatos mais raros ainda de mulher que teve esse linfoma que se espalhou pelo corpo. É possível, mas é raro. A prótese mais relacionada é a prótese texturizada, é aquela que apresenta uma textura. A gente colocou uma prótese aqui, mas as próteses de superfície lisa também podem desencadear esse tipo de reação. E a mulher que vai botar uma prótese por qualquer motivo precisa saber disso. Veja bem que essa ocorrência desse linfoma não é exclusivo da mulher que tinha câncer de mama e operou e fez uma reconstrução com prótese. Não. Qualquer mulher pode acontecer isso. A mulher que colocou esteticamente ou não. E tem algum período para ter a troca da prótese? No passado já havia, vamos dizer assim, uma recomendação de que a prótese fosse trocada entre 10 a 13 anos, mesmo uma prótese íntegra. Hoje em dia as próteses é 20 anos no mínimo, a menos que haja alguma alteração da prótese. Por exemplo, ela fez um controle anual normal, detectou-se que essa prótese tem alguma dobradura, ela tem alguma rachadura, ela tem alguma alteração na
sua superfície, pode desencadear esse tipo de reação e ela vai trocar. Mas em média, nos últimos 5 anos para cá, que são essas próteses novas, ela fica pelo menos 20 anos. Ela pode ficar e ser trocada depois disso. O ideal é que quem colocou prótese faça pelo menos um ultrassom anual e, se perceber uma alteração, procurar um médico. Gente, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre um teste genético e eu fiquei assim super curiosa. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que funciona esse teste genético, né? Como que é? Em termos de teste genético para mama, ele estaria indicado se a paciente tem uma história familiar, principalmente de câncer de mama ou de ovário. Então ela pode fazer o chamado BRCA1, BRCA2, que vai estudar principalmente câncer de mama ou de ovário, ou ela pode fazer um mapeamento genético. Esses testes genéticos ou mapeamentos genéticos, eles não estão desenhados para qualquer pessoa da população. A pessoa tem que ter uma história familiar para que valide um teste desse. Por exemplo, a pessoa tem uma irmã, uma avó que teve câncer de mama, ela faz um teste genético e deu positivo, que é a orientação hoje. Essa paciente deve ser chamada, conversada, para ver se, no caso dela especificamente, haveria uma indicação, por exemplo, de uma mastectomia bilateral profilática, ou seja, vai tirar as 2 mamas profilaticamente, porque ela tem uma chance matemática de até os 70 anos ter aí de 40% a 60% de desenvolver câncer de mama. Sabendo que ela tem esse risco, ela vai lá e faz esse tipo de cirurgia. Ganhou bastante pulso depois do chamado efeito Angelina Jolie. Foi uma das primeiras pessoas assim no mundo de grande renome que fez o teste genético e aí popularizou o método. É uma chance matemática da pessoa desenvolver a doença. Nós estamos falando de uma coisa biológica, mas é atribuído que se a paciente tiver um BRCA1, BRCA2 positivo, ela seja orientada de que talvez o melhor será fazer uma mastectomia bilateral, com reconstrução imediata. Gente, eu toda leiga já tava falando aqui, eu quero fazer meu exame, eu quero fazer o da minha filha. E o doutor falou assim, mas pra quê? Se for fazer, pra ter na verdade, uma solução, não pra você ficar fazendo e deixar como está. Para você fazer um teste genético é porque você vai assumir que você vai fazer um tratamento complementar baseado na resposta dele. Se for fazer um teste genético só de curiosidade, eu não sei no que ele vai ser válido. Se a pessoa tem um histórico familiar, ela precisa fazer o teste genético? Não. Se ela tem um histórico familiar, ela pode fazer controle anual só. Mas se ela tiver um histórico forte familiar, como no caso da Angelina Jolie, tinha uma tia, mãe e vó com câncer de mama, então a chance genética dela é alta. O fato de fazer uma mastectomia bilateral vai diminuir muito a chance dessa mulher ter câncer de mama, mas não vai zerar, porque mesmo a mastectomia bilateral não retira 100% do tecido mamário do gradil costal. Sempre vai ficar um resíduo de tecido mamário em algum local que pode desenvolver câncer de mama ali, mas que a chance diminui muito, diminui muito. Doutor, para quem não sabe, o que é mastectomia bilateral? Então, a paciente vai remover as 2 mamas. Então, ela vai, veja bem que ela vai remover a mama, mas o invólucro da mama, que é a pele, e a areola, a papila, o bico da mama continua. É como se ela esvaziasse a mama, ela fica com a pele e naquele local ela põe a prótese. Não há necessidade de tirar a pele, porque nós estamos falando em câncer de mama. A pele não tem nada a ver com isso. Se tiraria as 2 mamas, manteria-se a pele e sob essa pele se colocaria a prótese bilateral. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aproveita, curte, compartilha, indica para os amigos, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui o contato do consultório para vocês, tá? Do Dr. Gilson. Doutor, muito obrigada por estar nos recebendo. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, tá bom, gente? E aqui, um grande beijo para vocês e até a próxima!